cair em tentação. Vou falar um pouquinho sobre tentação. Nós acabamos de fazer uma oração, né, ensinado pelo Mestre Jesus, que é a oração do Pai Nosso. E nela, se vocês, talvez um ou outro já deve ter reparado, né, que no final dela, ele comenta: não nos deixeis cair em tentação. Bom, se está na oração do Pai Nosso e foi Jesus basicamente quem ensinou isso, o não cair em tentação é importante ou não é na nossa vida? Se está naquela oração, vamos imaginar que deve ser importante, né? Não teria colocado lá se não fosse importante isso, concorda? Muito bem. Mas vocês já se perguntaram o que é uma tentação? Acho que sim, né? Não deve ter se perguntado o que é uma tentação. Mas enfim, estamos aqui para isso. O que é de fato uma tentação? Vocês acham que é isso? Né? Eu estou ali de boa, e aí tem alguém que vem ali, o diabinho, falar comigo, fala: faz isso, faz aquilo. Será que é isso a tentação? Bom, não é bem isso, tá, gente? Então é isso. É uma serpentezinha que vem me falar: coma maçã, coma maçã. Bem, creio que vocês não devem achar que tentação é isso, né? Tampouco é isso. Muito bem. Comida, na visão de vocês, é uma tentação? Nossa, agora vocês não. Legal, sim. Né? Drogas. Não só, mas todo tipo de drogas, né? Desde medicamentos, bebidas, né? É uma tentação? Se não fosse, né, não seria uma epidemia, né? Dinheiro é uma tentação? Opa, essa aqui também tem mais gente que considera tentação também, né? Sim, tudo isso é tentação, tá? Mas além de comida, droga, dinheiro, sexo é uma tentação? Pô, você podia fazer mais, né? Poder é uma tentação? Impaciência é uma tentação? Ah, não? Quando vocês estão no trânsito, assim, por exemplo, alguém corta vocês, vocês pensam antes de mandar o cara, né? Tentação, né? Preguiça, falar mal, ciúmes, a cobiça, o orgulho, etc, etc, etc. Tudo isso são tentações. Faz sentido? Ainda não, né? Vamos lá. Mas então o que define uma tentação? Se tudo aquilo é tentação, vamos tentar delimitar um pouco o assunto. O que é uma tentação? O que define uma tentação? Basicamente, a gente pode dizer que tentação é um movimento que nós temos em direção a algo que a gente deseja intensamente. Então, quando eu for falar mal de alguém e eu não me controlo, é uma tentação. Eu falar mal de alguém, porque eu falei sem pensar. Então, é um movimento, né, que a gente faz em direção a algo que a gente deseja intensamente. Se a gente não desejasse intensamente, a gente não falaria mal, por exemplo. Faz sentido? Ou seja, a gente pode dizer que a tentação é uma gratificação espontânea. E a gente geralmente fala: uma gratificação então é boa, né? O dinheiro nos traz coisa boa, né? O sexo nos traz coisa boa, a comida nos traz uma sensação boa. Mas quando a gente fala mal, a gente também se sente gratificado. Se a gente não se sentisse gratificado, a gente não falaria. Concordam? Tá fazendo sentido? Às vezes a gente não para pensar sobre isso. Às vezes, mesmo uma situação ruim, aquilo que a gente fala que prejudica os outros, nos causa em algum momento uma pequenina sensação de satisfação. E é por isso que nós fazemos. Estou usando exemplo aqui para falar mal, né? Mas os ciúmes, né, também é dessa forma. De alguma forma aquilo me faz sentir uma pequena gratificação. Mesmo que depois eu me sinta mal, mas naquele momento me gratifica. Quando uma pessoa faz alguma coisa e eu sinto inveja dela e eu tento dar uma rasteira ali, naquele momento, aquele sentimento de vingança me causou algo bom. Só para vocês entenderem que a gratificação não necessariamente é boa. A gratificação acontece mesmo quando a gente faz coisas más para os outros e para nós mesmos. Ok? Então essa é a gratificação espontânea, ou seja, a tentação é uma gratificação espontânea. Sempre quando nós tentamos, sempre quando nós queremos uma satisfação, né, uma gratificação espontânea, a gente está caindo em tentação. Ok? Ou seja, quando a gente está falando de gratificação espontânea, significa, por exemplo, eu quero comida agora. Tem a ver com o quê? Momento e intensidade. Eu quero comprar isso agora. Eu quero sexo agora. Eu quero comida agora. A gente é ou não é assim?
A gente quer tudo agora. E os nossos filhos querem agora. E o que a gente faz? Corre para dar para eles agora. Então, quais as tentações nós devemos evitar? Alguém de vocês tem uma ideia aqui? Vou ajudar, tá? Quais as tentações, dentre aquelas todas que eu mostrei que a gente tem que tentar evitar? Algumas delas a gente tenta evitar. A gente pode escolher qual que a gente quer evitar, ou todas a gente deve evitar. Lá, lembra do Pai Nosso lá? Ele diz assim, não devemos cair em algumas tentações. Muito bem. A gente tem que evitar todas as tentações. E aí vocês devem estar se perguntando, né? Tá, mas todo mundo tem as mesmas tentações? Não, gente, não é todo mundo que tem as mesmas tentações. Para cada pessoa, ela sofre tentações diferentes. O fulaninho aqui, pô, ele tem uma tendência mais natural aos psicotrópicos. A nossa querida aqui, ela tem algumas tentações relacionadas à comida, joias, dinheiro. Já o outro carinha lá, poder, dinheiro, status. Cada pessoa tem as tentações diferentes, porque cada um de nós está numa situação diferente, evolução diferente, patamares diferentes. Então, aquilo que muitas vezes não faz a menor diferença para mim, é muita tentação para outra pessoa. E aí já entra a questão do não julgamento, né? Às vezes a gente, mas fulano de tal, calma. Talvez para ela isso, né, seja difícil realmente e já não é mais para nós, assim como algumas coisas para nós são difíceis e para outra pessoa sai muito bem, né? Tá muito tranquilo. Mas eu estou falando de gratificação espontânea, estou falando de tentação. Mas aí eu preciso convencer, entre aspas, vocês, né, de qual é o problema disso? Qual é o problema de nós nos presentearmos, né? Muitas vezes, porque a gente dá essa gratificação espontânea do tipo, pô, fui para academia, fiquei 1 hora lá, agora eu volto e eu quero bolo de chocolate, né? É a minha gratificação espontânea. Qual é o problema disso, de fato? Bem, eu não vou trazer ainda o porquê Jesus falou da gratificação espontânea. Existe uma explicação científica já, tá? Que quem traz é o Walter Mitchell, tá? Ele é norte-americano e ele desenvolveu o quê? O Marshmallow Test, tá? The Marshmallow Test. Não sei se alguém já ouviu falar sobre isso, mas é o teste do marshmallow. O que ele fez? Ele pegou uma série de crianças, isso lá muito tempo atrás, né? Década de 70. Ele colocou várias crianças numa sala e ele fazia o quê? Pegava um marshmallow, colocava na frente da criança, de 5, 7 anos mais ou menos, e falava para a criança, se você não comer esse marshmallow em 15 minutos, quando eu retornar, tu vai ganhar outro. Vocês imaginam o que aconteceu? Bom, dá para mostrar aqui. Então essa foi a lógica. Vou mostrar agora as imagens do vídeo real, tá? Das crianças com um marshmallow na frente. E elas tinham que resistir 15 minutos com aquele marshmallow lá, tá? Da pena, né? Bom, esse teste foi repetido várias vezes, tá? Mas o que acontece com essas crianças todas? 80% delas não resistiram. Algumas, ao fechar a porta, já comeram o marshmallow. Outras comeram miolinho, né, para dizer que não tinham comido. Outras, né, passaram pela sala toda olhando os cantos, né, para não olhar para o doce, e assim foi. Resultado, 80% das crianças comeram doce antes do tempo. Não resistiram à tentação, comeram antes do tempo. E apenas 20% delas que aguardaram o tempo passar e ganharam outras. Esse estudo, se vocês procurarem no YouTube, ele já foi repetido inúmeras vezes, tem inúmeros vídeos falando exatamente sobre esse teste. Né? Desde a década de 70 foi repetido outras vezes. Então tem vídeos que foram até de 2011, 2012, com crianças, crianças de agora, e os resultados mudam um pouco, mas é muito parecido. Tá? Então vocês podem encontrar não os vídeos originais, mas podem encontrar outros similares.
que isso quer dizer? Que o estudo durou uma vida toda, né? O Mitchell acompanhou essas crianças até a vida adulta. O que ele conseguiu investigar com isso? Que aqueles 20% daquelas crianças que não comeram o doce, na vida adulta se tornaram pessoas mais inteligentes e criativas, mais adaptadas socialmente, tiveram casamentos mais duradouros, foram mais capazes de calma, são mais capazes de calma, são mais resistentes a perder as emoções e eram pessoas mais eficientes. Aquelas pessoas que resistiram, aquelas criancinhas de 5, 7 anos que resistiram na vida adulta se tornaram isso. Agora, aqueles 80% que comeram imediatamente o doce, ao longo, né, da sua vida adulta, menos preparadas, dificuldades de socialização, perdiam o controle facilmente de tudo, eram pessoas impacientes, agressivas e intolerantes e desenvolveram medos e ansiedades. Esse é o resultado, tá? Que Mitchell comprova através do Marshmallow Test. Só que o estudo não foi só isso, tá? Ele durou mais de 50 anos esse estudo, inclusive a filha dele continuou o estudo. E aí ele separou em 4 etapas esse estudo. A primeira etapa foi aquilo que a gente viu, que foi realizar o experimento do doce com uma série de crianças. Posteriormente, eles estudaram a cerebração das crianças, para saber, né, o que aconteceu com os 2 grupos. A terceira etapa, ele pega e treina um grupo de crianças no mesmo molde, tá? Aqui foi crianças, vamos dizer assim, sem treinamento, e aí depois ele treina um grupo de crianças para resistir à tentação. E por último, ele compara os resultados das crianças que sofreram o teste aqui espontaneamente, né, que participaram espontaneamente, do grupo de crianças que ele treinou. Ele compara a celebração desses 2 grupos, para ver se isso, né, resistir à tentação pode ser treinado. Resultado disso tudo. O primeiro grupo das crianças que resistiram foram iguais ao das crianças treinadas, ou seja, primeira coisa, é possível sim ser treinado a resistir à tentação. Então aquelas pessoas que dizem, a tentação é mais forte do que eu, pensem direito, um pouco de preguiça. Não, você é mais forte do que a tentação, está provado. E outra coisa que ele descobre, que as crianças que resistiram e o grupo das crianças treinadas, ambos os grupos se tornaram pessoas melhores. Ou seja, isso é totalmente plausível, isso faz parte da gente. É possível isso. Conclusão disso tudo, que a inteligência emocional está ligada diretamente a gente aprender a esperar e a resistir às coisas, principalmente às tentações. Aprender a esperar e resistir. Levem isso para a vida de vocês. Vocês esperam e resistem em tudo ou vocês se jogam em tudo? Isso reflete muito o que vocês vão colher na vida futura de vocês, ou já devem estar escolhendo. Possivelmente, se vocês foram adolescentes que queriam tudo, tiveram uma série de dificuldades em esperar e resistir, hoje vocês devem estar colhendo os frutos disso. Ou seja, devem ter ansiedades, devem ter medo, tudo aquilo que eu mostrei anteriormente. Conecta? Então, eu, um pouco modesto, sugeriria aqui uma pequena alteração no Pai Nosso, né? Lá no final, ao invés de não nos deixeis cair em tentação, a gente poderia colocar não nos deixeis cair na gratificação instantânea, né? Uma alteração aqui no Pai Nosso. Ou, talvez, nos ensinai a postergar a gratificação. É outra alternativa. Tá? Que é essa brincadeira, tá, gente? Não precisa fazer oração do Pai Nosso assim, né? Segundo André Luiz, a tentação, porque ela existe, né? A tentação é o recurso que a sabedoria divina emprega para nos dar o conhecimento de nós mesmos. E no livro O Sol nas Almas, do Valdo Vieira, tem 2 trechos que eu destaco aqui sobre a tentação. Ou seja, ele comenta: se o dinheiro não nos sugere a busca de prazeres desmesurados para os sentidos, e se não lhe opomos o freio do discernimento, como poderemos saber que ele deve ser utilizado para a criação de alegrias nobres que nos engrandecem a alma, enriquecem a alma? Se o mal não nos convida algum dia a cultuar-lhe os desequilíbrios, e se não resistimos aos impulsos, de que maneira aprenderemos que o bem deve ser incorporado e, em definitivo, ao nosso campo espiritual para ser usado naturalmente por nós como o ar que se respira? E mais abaixo, estudemos a tentação quando chegue, pelo modo que surge ou pelas gratificações que proponha. Sabemos o que somos e o que nos cabe fazer.
achamos-nos todos em evolução e, concomitantemente, em tentações que chegam por tabela, cada uma em uma hora determinada e em problema certo. Saibamos superá-las para crescer e elevar-nos. Sem tentação, impossível a tarefa de perfeição. Então a tentação, que está deixando bastante claro aqui para nós, é o mecanismo, é a ferramenta para nos ajudar na evolução. A gente só evolui, a gente só progride à medida que nós saibamos resistir à tentação, resistir a essa gratificação espontânea que chega até nós. Faz sentido? O porquê não cair em tentação, né? E avançando aqui então para a gente fechar o tema, né? Por que não cair em tentação e tal? Bom, para a gente inicialmente resiste para desenvolver a autodisciplina e o autocontrole. A gente precisa desenvolver isso porque isso é um fator muito importante para a nossa evolução, como a gente acabou de ver no livro do Valdo Vieira. E só assim nós conseguiríamos ser pessoas melhores. Este resultado, para nós sermos pessoas melhores, é necessário a gente desenvolver o autocontrole e a autodisciplina. Básico, muito básico. Só que nós conseguimos fazer isso no dia a dia? É a pergunta, né? É por que a gente não consegue fazer isso? Aí fica evidente essa pergunta para cada um, né? Cada um aqui tem tentações, sofre tentações diferentes, como a gente viu. Então é a autoanálise, né? Para a gente conseguir avançar e amadurecer nesse aspecto. E mais importante do que nunca, fica a frase, né? Orai e vigiai. Esta é a ferramenta que nós temos para nos auxiliar a isso. Quando eu estou caindo num processo de tentação, que vocês já enxergaram como é que é cair num processo, as coisas chegam até nós, né? Tem a oportunidade. E aí o que nós fazemos? Às vezes a gente nem pensa, já sai, né? Mas às vezes a gente pensa, será que eu faço? Será que eu vou? E a gente acaba tomando a decisão muitas vezes emocionalmente, emotivamente. Do tipo, meus amigos vão, também vou. Mas não para pensar nas consequências. E isso é o mais importante. Então, como todos aqui estão adquirindo esse conhecimento, estão no processo evolutivo, cada vez mais é importante parar e pensar um pouco. Autodisciplina e autocontrole. Quando você recebe, está vendo a situação, e analisa se deve ou não, isso é autocontrole, isso é autodisciplina. Você pode escolher errado, não tem problema, porque tu tem condições, esse é o livre-arbítrio. Porém, só o fato de tu parar e analisar aquele instante já te coloca em outro patamar. Daí a decidir corretamente, creio que faz parte do processo, é bem natural. Ok? Bom, era isso que eu queria trazer para vocês aqui, para a gente ficar dentro do tempo. Algumas referências, né? Além do livro que eu comentei, o Evangelho, fala muito sobre isso. O Livro dos Espíritos também tem perguntas e respostas sobre esse trecho, né? Tem a palestra da Nete Guimarães, que é exatamente sobre esse assunto, tentações, né? E eu convido agora todos para que entre em harmonia novamente, leve o pensamento ao alto, feche os olhos, para a gente receber os passos.